Caríssimos irmãs, caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, o Evangelho de hoje termina com estas palavras: tenho ainda ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que eu as chame também, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Nestas palavras estão encerrados grandes mistérios. Aí vemos a predestinação. Nas palavras, tenho outras ovelhas. Nosso Senhor as tem. Aí vemos também a vocação à graça, que se faz pelo batismo. Pois Nosso Senhor diz, é preciso que eu as chame. Chamar, vocare, vocação. Aí vemos também o mistério da justificação. Nas palavras, e elas ouvirão a minha voz. Ouvirão. Se impregnarão da doutrina de Nosso Senhor e se tornarão santas. A justificação é o complemento, o coroamento dos dois mistérios anteriores. Deus nos predestinou, diz São Paulo, para sermos seus filhos adotivos, por meio de Jesus Cristo, para a sua glória, por sua livre vontade, para fazer brilhar a glória de sua graça, pela qual nos tornou agradáveis em seu amado Filho. Predestinação, vocação, justificação. Predestinar é escolher. Maria Santíssima foi predestinada a ser a mãe do Verbo encarnado. São José foi predestinado a ser o esposo de Maria Santíssima. Nós somos predestinados a recebermos o batismo e sermos membros da Igreja Católica, que é o corpo místico de Cristo. À predestinação segue-se a vocação. É preciso que eu as chame, diz Nosso Senhor, falando das ovelhas que ainda não estão no aprisco, ou seja, da Igreja Católica. Ele está falando aos judeus. Ele pregou primeiro aos judeus, mas disse aos judeus a outras ovelhas que estão no meio dos gentios, que virão à Igreja Católica, que virão a mim. Esse chamamento se faz pela pregação, a pregação dos apóstolos, e que é continuada pela pregação, pelo ensino do catecismo, pela exortação dos papas, dos bispos, dos padres, e que leva os pais a conduzirem seus filhos à pia batismal, para que seus filhos recebam o batismo, e que leva os pagãos, os judeus, a pedirem o batismo também. E o batismo confere o que? A justificação. Elas ouvirão a minha voz, isto é, obedecerão aos meus mandamentos. Na porta da nossa capela nós colocamos um aviso sobre os mandamentos de Deus a respeito da modéstia. E elas, isto é, as ovelhas, ouvirão a minha voz. Elas quem? As ovelhas. Mas quem são as ovelhas? Vocês que estão aqui, escutando este sermão. Nosso Senhor nos fala através dos papas, dos bispos, dos padres, de muitas outras maneiras. E as ovelhas de Nosso Senhor escutam as palavras de Nosso Senhor. Umas ouvem por um tempo, depois não querem ouvir mais. Outras, ao contrário, não ouvem e depois caem em si, e caindo em si, acabam por ouvir. E ouvem então a voz do bom pastor, que fala pela voz da Santa Igreja Católica. Quem vos ouve a mim ouve, disse Nosso Senhor aos apóstolos. As ovelhas ouvem a voz de Nosso Senhor, obedecendo aos seus mandamentos. E assim elas formam um só rebanho e um só pastor. Como se forma esta unidade? Essa unidade se forma pela caridade e pela fé. Um só rebanho indica a unidade da caridade. Um só rebanho. Caridade une. E a unidade da fé, indicada pelas palavras, um só pastor. Que o pastor é aquele que guia, e guia pelo seu ensinamento. E a unidade do ensinamento é a unidade da fé. Qual é o motivo pelo qual Dom Lefebvre recusou submeter-se às condenações da Roma modernista? Porque a voz dos papas liberais não é a voz de Nosso Senhor. Nosso Senhor disse um só rebanho, um só pastor, isto é, uma só fé, um só ensinamento. Porque o ensinamento dos papas liberais já foi condenado pela Igreja, portanto por Nosso Senhor. Mas como é possível, dirão alguns, os papas não são todos papas? Os papas não são Nosso Senhor na terra? Sua voz não é a voz de Nosso Senhor? Mas devemos escutar Bento XVI, como no passado se escutou São Pio X. Todos dois não são igualmente papas. Por que privilegiar um em detrimento do outro?
A resposta os próprios papas já nos deram. Eles falaram do liberalismo, dos liberais. Eles disseram que os liberais eram os piores inimigos da Igreja. A maçonaria anunciou com um século de antecedência que, através dos católicos liberais, suas ideias reinariam no Vaticano. Nada mais sectário do que um liberal, dizia Luís Veuillot. Os liberais reinam atualmente. Não só as suas ideias, mas eles mesmos reinam em Roma atualmente. Qual será o resultado dessa imensa batalha que se trava no seio da Igreja Católica? Ninguém com são juízo poderá duvidar que terminará com a vitória de Deus. Deus em nenhum momento Deus perde, claro. Deus está fora da batalha. Mas terminará, digamos, ele está acima da batalha. Ele que sustenta os soldados que combatem. Mas, digamos, a maneira humana de falar, a vitória estará sempre do lado de Deus, é evidente. Mas até onde poderá ir a apostasia em Roma, isto ninguém saberá dizê-lo. Isso só Deus conhece. O que nós sabemos é que nós não devemos ser liberais. E é por isso que nós queremos guardar a tradição. A tradição não é liberal, a tradição é católica. É importante conhecer o que é o liberalismo e como é que o liberalismo se infiltra em nossas almas. Porque todos nós temos algo de liberal. O liberalismo é uma certa condescendência com o mundo inimigo de Deus. E essa condescendência é maior ou menor, conforme maior ou menor for a santidade de cada um de nós, conforme for maior ou menor nossa adesão ao ensinamento de Nosso Senhor, conforme a gente ouve mais ou menos a voz do bom pastor. Alguém disse há pouco que nós não devíamos ter ambientes tradicionais, que isto afastava as almas de Nosso Senhor. Que nós devíamos ter ambientes que são o que são, ambientes, se eu entendi bem, que não destoassem do padrão normal atual. Caríssimos irmãos, creio que aí há um gravíssimo equívoco. Um rapaz na França disse, com certa exageração, ou melhor, com evidente exageração, disse, daqui a 5 anos todos os rapazes da tradição estarão indo às discotecas. Eis aí um ambiente que não é nada tradicional. Aqui mesmo em nossa capela, quem é que poderia dizer que ele não pensa também que a gente deve ter, como dizem os decoradores, arquitetos, diversos ambientes. Aqui faz-se um ambiente, ali faz-se um outro ambiente, e assim a gente evolui entre diversos ambientes, e sem dar uma opção firme a nenhum deles. Isso não é a postura católica. A postura católica é uma postura militante. Postura católica, uma postura que não esconde a lei de Deus. É o liberal tem medo, tem, como dizer, receio de afirmar o sobrenatural. O liberal é aquele que, diante de uma situação, ele tentará atenuar o que a Igreja ensina, para poder entrar mais facilmente em todos os meios, sem grandes problemas. O católico não deve ser assim. O católico não deve ter medo de afirmar o sobrenatural. O sobrenatural na história, o sobrenatural na vida dos santos, o sobrenatural na moral, o sobrenatural no dogma, o sobrenatural na maneira de resolver uma questão, de tomar uma decisão, de orientar a vida, a educação, a escola, a profissão. O católico não deve ser alguém que recua diante do mundo. O católico deve ser ao contrário, que foram os apóstolos. São Pedro I recuou quando ali no átrio falaram, mas você é um deles. Ele ficou com medo. E ele fez como os liberais, eu não conheço esse homem. E Nosso Senhor olhou para ele. Nosso Senhor que havia dito, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, se me negará 3 vezes. E São Pedro chorou amargamente. E depois ele não foi mais um liberal. Ele afirmou na capital do mundo romano, na capital do Império Romano, ele foi lá, sem medo, com grande desassombro,
e foi afirmar Nosso Senhor Jesus Cristo na capital mesmo do Império Romano. Esse Império Romano que adorava o imperador. Ele chegou no Império Romano e disse: não há outro rei senão Jesus Cristo. E o imperador não é Deus. E ele foi morto. E assim foram mortos os outros católicos, porque afirmaram, sem medo, a verdade católica. Um ambiente tradicional para dentro da igreja e outro ambiente não tradicional para as outras circunstâncias. Coitado dos monges se eles pensassem assim. E não foi isso que aconteceu com o clero modernista. Aos poucos eles se criaram um ambiente não tradicional. Um ambiente não tradicional dentro das casas, da casa paroquial, depois do ambiente não tradicional dentro do mosteiro, e assim foi. E assim foi a decadência. Ao mesmo tempo intelectual, ao mesmo tempo espiritual, ao mesmo tempo moral e ao mesmo tempo sobre todos os aspectos da nossa vida. Eis porque o Pai me ama, diz Nosso Senhor, porque eu dou a minha vida. Como o Pai me conhece, assim eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas minhas ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e minhas ovelhas me conhecem. O que significam essas palavras misteriosas? Como o Pai me conhece, assim eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Que relação tem entre conhecer o Pai e dar a sua vida pelas ovelhas? Nosso Senhor conhece o Pai, significa conhece a vontade do Pai. Ele sabia que a vontade do Pai é que Ele se imolasse no alto do Calvário e assim nos salvasse. Então, conhecer o Pai é conhecer a vontade do Pai. Conhecer o Pai é conhecer o plano da redenção. E Nosso Senhor acrescenta: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem. Eis aí a marca do católico. O católico conhece a Nosso Senhor. O que é conhecer a Nosso Senhor? É conhecer a sua alma, é conhecer a sua bela inteligência, a inteligência que tem a visão beatífica, essa inteligência que regra uma vontade, e é conhecer então a vontade de Nosso Senhor. E a vontade de Nosso Senhor sobre o quê? Sobre cada um de nós. Nada mais necessário a uma alma, dizia Dom Romão Banquet, do que ser conduzida. Nós temos que ser conduzidos. Por quem? Pelo bom pastor. Como? Conhecendo a sua vontade. Por isso Nosso Senhor disse: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e minhas ovelhas me conhecem. Me conhecem por quê? Porque conhecem a sua vontade. E nós devemos então nos pôr bem diante dessa grande realidade. Nós seguiremos ou o bom pastor, ou seguiremos outros mestres. E nós não devemos fazer isso. Nós devemos reunir nossas forças. Nós devemos nos pôr de joelhos e pedir a Nosso Senhor a graça de ter a coragem de escutar o bom pastor e de segui-lo para onde quer que for que ele vá. Alguns pensam ser católicos de verdade e às vezes se comportam como verdadeiros liberais. Liberais católicos. O que é um liberal católico? É uma pessoa que vive na incoerência. É uma pessoa que é católico de nome e de batismo, mas cuja conduta vai ao encontro das promessas do seu batismo. É um homem que quer agradar a Deus e aos homens. É o favor dos homens que eu procuro, ou de Deus? Se eu agradasse aos homens, não seria servo do Cristo, diz São Paulo. Que nós tenhamos horror do catolicismo liberal, que está penetrando em nossas fileiras, porque é uma tentação constante. Nós estamos em constante contato com o mundo. Basta sair na rua, basta fazer 20 metros daqui para fora da capela e encontramos o mundo. O mundo nos cerca e nós temos que estudar melhor o que é essa doença do catolicismo liberal, porque é uma doença moderna, é uma doença que cresceu, que tomou vulto a partir do século XIX e influenciou a formação de inúmeros católicos. Como explicar que o mundo católico aceitou o Vaticano II, senão porque o mundo católico já tinha se tornado católico liberal? Católico liberal, que quer conciliar o inconciliável. É muito bonito se dizer tradicionalista,
Mas que quer dizer um tradicionalista que procura agradar aos homens? Um católico faz como São Paulo e não como o Vaticano II, não como Bento XVI, não como os ecumenistas, não como os mundanos, não como os liberais que querem servir ao mesmo tempo a Deus e ao diabo, à luz e às trevas, ao bem e ao mal. O liberal teme a afirmação das realidades sobrenaturais e por isso é um homem que recua, é um homem neutro, é um homem que não é apóstolo. Ninguém pode apagar um incêndio sem grande esforço e sem grande quantidade de água para apagar o incêndio. Ora, a igreja está em chamas. A igreja precisa do concurso dos senhores. Deus precisa das nossas lágrimas para apagar o fogo. Deus precisa da nossa correspondência, da nossa cooperação, das nossas orações, das nossas ações também. Acorram, ajudem, tragam o auxílio das suas orações e de suas ações integralmente católicas, ações que vão espalhar no meio do meio que a gente vive essa presença de Nosso Senhor, essa voz de Nosso Senhor. Lá em Vitória, quando nós fomos da última vez, havia uma grande peregrinação. Então o David, que é o rapaz que organiza as coisas mais ali em Vitória, me convidou, falou, vamos, você podia vir conosco, é uma grande peregrinação, muito famosa, muito tradicional, 100.000 pessoas que vão de Vitória até perto do Convento da Penha, e em honra de Nossa Senhora das Alegrias, que é a devoção que foi trazida pelo Frei Palácios, um franciscano, para Vitória, bem no início da descoberta do Brasil. Então, lá fomos nós. E fizemos 3.000 folhetos para distribuir para as pessoas. Folheto bem firme, dizendo as coisas com muita clareza. Sobre o Vaticano II, sobre a Missa Nova, e distribuindo para todo mundo. Pois bem, dia seguinte, um rapazinho me telefona ontem, é um rapaz que é protestante, não foi batizado nem no protestantismo, mas que recebeu o folheto. Estava passando, eu passei para ele, e ele falou, eu li o folheto, achei muito interessante, eu quero receber o batismo, eu quero conhecer a doutrina católica. Então, eis aí, uma ação forte, uma ação corajosa, uma ação que atrai a expressão, o fato de proclamar a verdade com firmeza, com coragem, sempre atrai uma graça. A afirmação das grandes verdades da fé, e a verdade da fé se afirmam de boca, mas também pelo comportamento. Se afirmam de várias maneiras. Tenho outras ovelhas que ainda não são desse aprisco, e é preciso que eu as chame também. Mas como serão elas chamadas? Pelo vosso exemplo, pela vossa coragem em afirmar a vossa fé. Que Nosso Senhor possa lhes dizer no último dia, foi graças a você que esta ovelha não foi perdida. Eu a predestinei a verdade, mas através de você. Eu a chamei, mas através de você. Eu a santifiquei, mas através de você. Entra, pois, na alegria do teu Senhor. Que Ele não nos diga ao contrário. Foi você que me fez perder aquela ovelha. E fez que meu sangue caísse inutilmente por terra. Se ela não é minha, é porque dependia de você, ela ser minha ou não. E você não fez o que devia para que ela fosse minha. Que isso não seja assim, pela intercessão da Virgem Maria. Amém.